E aí, pessoal? Então, hoje a gente vai falar aí da farmacologia do trato gastrointestinal. Tá? Então, são os medicamentos aí que podem atuar no trato gastrointestinal. Já vou falar que é algo relativamente complexo, a gente não vai falar, obviamente, de toda a farmacologia do trato gastrointestinal, tá? Mas a gente vai focar aí nos principais fármacos utilizados na clínica atualmente, tá? Que eu considero que vocês vão mais ver na prática de vocês. Bom, então, quando a gente fala na farmacologia do trato gastrointestinal, já comecei gaguejando, boa. A gente vai focar pensando na função farmacológica, tá, em três grandes áreas. Tá? Duas aqui elas vão se unir, vocês vão entender mais para frente. Mas vai ter a parte da secreção gástrica, que a gente vai ver a secreção de suco gástrico em si, de HCl, de ácido clorídrico, a mucosa, tá? A mucosa gástrica vai ter um papel importante, já vou falar no próximo slide sobre isso, e os antiácidos. Tá? E a gente vai ter uma outra parte que a gente vai falar sobre emese, que é o vômito, a sensação de vômito, tá? Que vão ser os antieméticos, e motilidade intestinal, que vai ter os laxativos e os antidiarreicos. Já vou adiantar, se vocês virem aqui no slide, está secreção e motilidade. Por que está duas frentes, sendo que eu aqui falei que são três? Essa parte de emese está relacionada com motilidade intestinal, tá? Tem uma relação. Então, eu poderia colocá-la aqui dentro, mas a gente vai separar por um motivo didático. Tá? Então, a gente vai falar primeiro da secreção, daí a gente vai falar da secreção em si, de mucosa, drogas que atuam na secreção em si, drogas que atuam na mucosa, e drogas antiácidos. Depois, dos antieméticos, que vão atuar na emese, e por último aqui, na motilidade intestinal. Antes de começar, a gente tem que lembrar um pouquinho como é que é a mucosa gástrica. A nossa mucosa gástrica ela vai ser formada aqui por células, tá? Enfim, a gente tem vários tipos de células do estômago, as mais importantes são a célula principal, que vai ter a produção enzimática do suco gástrico, e a célula parietal ou oxíntica, que vai fazer a produção do HCl. Tá? Lembrando que o nosso suco gástrico, o principal componente do suco gástrico é o HCl, é o ácido clorídrico, e ele é importante para a ativação das enzimas que vão ser produzidas aqui pela célula principal, pepsinogênio, não sei se vocês lembram, pepsinogênio virando pepsina. O ácido clorídrico ele é importante nessa primeira ativação. E ele também vai ser importante para desnaturar as proteínas. Lembrando que o estômago ele vai ser o principal órgão digestor de proteínas. Tá? Então, a gente precisa, as proteínas que tem na nossa alimentação, a gente vai precisar desnaturar para que a digestão ocorra de uma maneira saudável. O que acontece? O ácido, o HCl, tá? Nosso estômago ele tem um pH muito ácido. E isso poderia lesionar as nossas células. Tá? O próprio HCl em grandes concentrações podem lesionar as células. O que nosso estômago faz para se proteger? Ele produz um muco protetor. Estão vendo essa parte aqui? Não sei qual que é essa, um verde, não sei. Enfim, essa parte aqui está representando o muco. Tá? Esse muco nada mais é do que bicarbonato de sódio, tá? Como se fosse uma gelatina de bicarbonato de sódio. Bicarbonato é básico, tá? O ácido clorídrico é ácido. Se o ácido clorídrico se encontrar com bicarbonato, de uma maneira bem simplória, neutraliza, tá? Vira sal e água. Enfim, o que eu quero dizer é que o ácido clorídrico, em situações normais, ele não vai ter uma relação muito grande com a célula direto do estômago. Se ele não encosta na célula, ele não lesiona. Agora, se ele começar a encostar muito na célula, a gente vai ver situações onde isso pode acontecer, tá? Se, enfim, por algum motivo diminuir no muco, ou você produzir tanto ácido clorídrico que o muco que você produza não seja o suficiente, você vai começar a ter lesões nessas células. Tá? Então é importante essa relação, que o nosso suco gástrico ele tem muito ácido clorídrico, um dos principais componentes, tá? Se não o principal, vai ter água antes dele, tá? Mas, enfim, tem muito ácido clorídrico. Daí a gente vai ter essa camada de muco protetor, tá? Que é de bicarbonato, e depois as células. E essa camada aqui protege as nossas células do ácido clorídrico. Beleza, falado isso. Drogas que vão inibir secreção de ácido gástrico, tá? Essa secreção gástrica, ou seja, a secreção de HCl, tá? Elas vão ser utilizadas para quê? Para gastrites, para úlceras. A gastrite é uma inflamação, processo inflamatório que você tem no estômago. A úlcera já é uma ferida que já está localizada no estômago. E esofagite. A esofagite seria uma inflamação no esôfago. Por que esofagite de refluxo você usa drogas que vão atuar lá no estômago? Porque o esôfago não tem
esse muco protetor que o estômago tem. Tá? Então, quando você tem refluxo, por mais que seu estômago esteja lindo e maravilhoso, esse ácido vai acabar caindo no esôfago. Como o esôfago não tem essa proteção, você acaba tendo uma inflamação de esôfago, uma esofagite. Tá? Então, são muito utilizados na esofagite. Bom, e essas drogas vão atuar como? Tá? Elas vão atuar de alguma maneira diminuindo a secreção de ácido gástrico, do HCl, tá? Lembrando que é o principal componente da secreção gástrica, ou aumentando a secreção aqui de muco, tá? Para proteger mais a ação, para proteger mais as suas células e não deixar que esse HCl chegue aqui perto das células, lesionando elas. Tá? Então, é uma dessas duas coisas que vai acontecer. Beleza, e como que isso pode acontecer fisiologicamente falando? A gente tem diversas frentes onde a gente tem estimulação de produção de ácido, enfim, estimulação de produção de muco. A gente vai focar em 3, tá? Que é da histamina, aqui, das prostaglandinas e da própria bomba de próton. Já vou falar o que é isso. Vamos lá, começando por histamina. Histamina é um neurotransmissor, um hormônio também, tá? Ele atua tá entre o nervo e o vaso, todas as duas formas, que vai atuar lá em receptores da célula oxíntica no estômago, e a histamina estimula a secreção de ácido, tá? Ou seja, a histamina ela vai estimular, vai fazer com que você produza mais HCl para o seu estômago. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar de gastrite nervosa. Por que a gente tem gastrite nervosa? Quando a gente está estressado, a gente libera bastante histamina. Se liberou bastante histamina, vai secretar bastante ácido clorídrico, tá? Secretou lá bastante ácido clorídrico, bastante HCl, você pode ter ali uma sensação de gastrite, uma sensação de queimação por conta desse aumento da secreção. Tá? Então, a histamina, ela estimula aqui a secreção de ácido clorídrico. Enfim, tem uma relação aqui intracelular, não vou entrar em detalhes. Mas o que eu acho que é importante é saber que a histamina estimula a secreção de ácido. Prostaglandina, quando a gente pensa em prostaglandinas, tá? As prostaglandinas, elas vão fazer duas coisas aqui. Aqui só está representada uma, que é a segunda ação dela. Ela diminui um pouco a secreção de ácido, tá? Então, prostaglandina vai diminuir um pouco a secreção de ácido, mas o mais importante de prostaglandina, o que a prostaglandina faz para o estômago? Ela aumenta a secreção de muco. Tá? Essa mucosa aqui, esse muco protetor, ele é principalmente secretado quando a gente tem ação de prostaglandina nas células parietais do estômago, não só parietais, de outras células que a gente tem no estômago. Tá? As prostaglandinas, elas vão atuar estimulando a produção de muco. E por último, a gente tem a própria bomba aqui de prótons. O que é a bomba de prótons? É a proteína que tem lá na célula oxíntica, na célula parietal, que vai jogar o ácido no seu suco gástrico, que vai jogar o ácido no seu estômago. Tá? Então, é o efetor. O que a histamina faz indiretamente? Falei, a histamina estimula a produção de ácido clorídrico, secreção de ácido clorídrico. Ela vai estimular essa bomba de prótons aqui. Tá? Então, a gente vai ver fármacos que atuam nessas 3 frentes. Tem outras frentes? Tem. Tá? Mas essas 3 aqui são as mais importantes, eu acho que para a gente aqui. Bom, então aqui tem a terapêutica antissecretória. A gente pode utilizar antagonistas de receptores de H2, que são antagonistas de histamina, ou seja, se a histamina aumenta a secreção de HCl, se eu der um antagonista, eu vou diminuir essa secreção. Tá? Mas é famoso aqui a cimetidina, é bem utilizado na clínica, enfim. A gente tem os inibidores da bomba de prótons, que está até em vermelho aqui em destaque, o omeprazol, enfim, tudo que termina com prazol vai ser um inibidor de bomba de prótons, e são os mais famosos, os mais utilizados aí na prática, a gente vai falar um pouquinho deles. E por último, a gente tem os análogos das prostaglandinas, aqui o misoprostol é o mais famoso, mas a gente vai ver que ele não, no Brasil, principalmente, ele não é tão utilizado, tá? Tem um motivo para isso. Que eles vão atuar como prostaglandinas, tá? Eles vão fazer essa atuação como prostaglandinas. Bom, se a gente olhar aqui, a gente tem uma divisão dentro dessa própria terapia antissecretória. Tá? Essas 2 primeiras drogas, a gente fala que elas são inibidoras da secreção. Tá? Elas vão inibir secreção de ácido clorídrico principalmente. Tá? Seja inibindo a própria bomba de prótons, seja ela antagonizando a histamina, que vai diminuir o estímulo da bomba de prótons. Aqui, os análogos das prostaglandinas, eles têm um efeito antissecretório? Tem. Tá? Eles vão diminuir um pouco a secreção de HCl, mas a principal função deles é aumentar a secreção lá, a produção daquele muco protetor que a gente tem no estômago.
Tá? Então, primeiro a gente vai focar aqui nos inibidores da secreção, principalmente no omeprazol. Tá? Cimetidina, ela é bem utilizada, ela vai ter um uso, enfim, mas o omeprazol acaba sendo mais potente, mais utilizado na clínica. Tá? Ele tem uma eficácia maior. Tá? Cimetidina pode ser utilizada, ela é utilizada também como antialérgico. Tá? Antagonista de H2 é utilizado como antialérgico também. Tá? Enfim, dá sono, tem alguns detalhes e não é tão eficaz quanto o omeprazol. Então, o omeprazol é o mais utilizado, a gente vai focar no omeprazol e depois a gente fala um pouco desses análogos aqui da prostaglandina, principalmente do misoprostol. Então, vamos lá. Omeprazol. O omeprazol, ele é um inibidor de bomba de prótons. O que isso significa? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Ele vai atuar aqui direto na bomba de prótons e vai inibir ela. Se ele inibe a bomba de prótons, a minha célula parietal, minha célula oxíntica, não vai conseguir mais jogar HCl no suco gástrico. Então, eu diminuo a secreção de HCl. Lembrando que esses problemas aqui eles vão ser causados, enfim, esofagite de refluxo por refluxo, mas a úlcera e a gastrite podem ser causados ou por uma superprodução de HCl, então estou produzindo muito HCl, ou por uma diminuição do muco, tá? Mas nos dois casos, eu diminuindo o muco ou produzindo muito HCl, se eu diminuir a produção de HCl, eu controlo isso de uma certa maneira, tá? Então, inibir a bomba de prótons, eu vou diminuir a produção de HCl, tá? Isso vai dar um efeito aí protetor no meu estômago. O que acontece? O omeprazol ele tem um efeito colateral aí bem descrito, enfim, que é super comum, tá? Que o uso prolongado dele, o uso crônico dele, pode levar à anemia megaloblástica principalmente, porque ele vai prejudicar na absorção, enfim, de ferro, cálcio, mas principalmente de vitamina B12. Tá? E eu preciso explicar um pouco disso daqui. Tá? Então, o uso de omeprazol prolongado, ele geralmente leva a uma anemia megaloblástica. Por quê? O que acontece com a vitamina B12? Vitamina B12, ela está em proteína animal, principalmente. As fontes de B12 são animais. E quando a gente pega a B12, a cobalamina, ela está ligada à proteína animal. Não é que ela está penduradinha, não, ela está ligada. O que eu quero dizer? Para a gente disponibilizar a B12 para o nosso organismo, a gente precisa digerir a proteína animal. Eu preciso desnaturar, digerir a proteína, disponibilizei B12. Beleza, está lá disponível. O que acontece? A B12 disponível, a B12 sozinha ali, meu corpo não consegue absorver ela. A gente precisa ter a conjugação de B12 com uma outra proteína produzida por célula parietal do estômago que chama fator intrínseco. Conjuguei os dois, liguei os dois, minhas células do ilho conseguem absorver isso daí. Tá? Beleza, o que acontece? Então, se eu tomo muito omeprazol, tá? Se eu estou tomando não muito omeprazol, mas se eu estou tomando de uma maneira crônica, o que acontece com o pH do meu estômago? Meu estômago devia ter um pH 2, tá? Um pH ácido. Se eu estou fazendo uma utilização crônica de omeprazol, pH pode subir para 3. Eu deixei o estômago menos ácido. Tá? Lembra desse carinho de pH. Tá? Quanto menor, mais ácido. Então, eu estou deixando o meu estômago menos ácido. Se eu estou deixando o estômago menos ácido, eu estou, de alguma maneira, diminuindo a potencial digestório do estômago. Tá? Se eu diminuir esse potencial, eu não vou digerir tanto as proteínas, não vou disponibilizar tanto a B12 ali no estômago e eu não vou conseguir fazer essa absorção dela. Por que não vou poder fazer essa absorção dela? A B12 ela vai se ligar ao fator intrínseco em duodeno. Tá? De uma maneira mais geral, não é bem assim, mas vamos simplificar um pouco. Se passou do duodeno a B12 livre, ela não vai ser absorvida. Tá? O que eu quero dizer? A B12 ela precisa chegar disponível ao intestino, ela precisa sair do estômago disponível. Tá? Nosso intestino conseguiria terminar a digestão proteica numa boa, só que no estômago eu preciso ter essa B12 liberada. Como o meu estômago está mais básico, está menos ácido que o normal pelo meu uso prolongado de omeprazol, tá? O que vai acabar acontecendo? Eu não vou conseguir digerir de forma efetiva essas proteínas animais que têm a B12. Ou seja, eu não vou disponibilizar B12 no duodeno. Então, apesar de eu acabar a digestão dessa proteína até o final lá do meu tubo digestivo, a B12 vai embora junto. Tá? Ou vai ficar com as bactérias que estão lá no estômago, mas a gente não vai absorver. Por isso que o omeprazol, a longo prazo, ele vai deixando o estômago menos ácido, vai diminuindo a efetividade da digestão dessas proteínas e pode aí acarretar em anemia megaloblástica.
Tá? Não é todo caso que acontece isso, tem gente que toma omeprazol a vida inteira e não tem, mas é algo comum, tá? Por conta dessa diminuição da absorção da B12. Tá? Bom, então esses fármacos que eu falei, eles vão ser utilizados principalmente em gastrite, seja nervosa, enfim, seja por conta de alimentação, em úlcera e esofagite de refluxo, mas tem um tipo específico de gastrite, tá? Que só usar esse tipo de medicamento não vai ser efetivo. Vamos lá, para as gastrites nervosas, você só utilizando omeprazol, alguma coisa assim, já é o suficiente. Mas tem um tipo de gastrite que é causado por uma bactéria, que chama H. pylori. Tá? Nesse tipo de gastrite é essencial que você não trate só dos sintomas. Omeprazol, a cimetidina, que tratariam teoricamente dos sintomas, tá? Diminuiriam a secreção de HCl e deixariam o seu estômago aí mais longe de uma lesão mais, enfim, aguda, mais grave. Tá? Agora, tem gastrites que são causadas por esse bichinho aqui. E se ela é causada por esse bichinho, o essencial é você matar esse bichinho. Tá? Então, gastrite com Helicobacter pylori é utilizado omeprazol, obviamente, tá? Mas o omeprazol é para aliviar sintoma e você vai matar o bichinho, você vai usar um antibiótico junto. Eu quero falar um pouquinho da história desse cara. Esse cara que chama Barry Marshall. Tá? Ele é um australiano, ele surfava, ele é maneiro, né? Enfim. Ele ganhou um Nobel em 2005 por conta dessa H. pylori. Só que ele tem, eu acho que a história dele é muito boa para mostrar uma coisa que acreditem na ciência. Tá? O que acontece? Esse cara, ele era gastroenterologista, ainda é, né? Não morreu, que eu não sei se ele exerce ainda a profissão. Tá? Mas gastroenterologista, ele percebeu que dos pacientes que ele tratava com gastrite, mais ou menos metade dos pacientes, ele dava omeprazol para todo mundo, tá? E mais ou menos metade dos pacientes não respondia ao tratamento. Tá? Metade respondia, beleza, gastrite sarava, ficava tranquilo lá, e a outra metade, apesar dele dar omeprazol, enfim, ficar dando, não passava gastrite, muitos deles evoluíam para um câncer de estômago, tá? A lesão crônica pode gerar câncer, e esse câncer de estômago matava o cara. Tá? Ele falou, putz, isso não é normal. Não é assim, 50% responde ao medicamento, 50% não responde. É muita gente. Tem alguma coisa por trás que está causando a gastrite nesses caras. Ele acabou descobrindo a H. pylori. Só que o que tem de importante aqui? Como que ele descobriu isso? Ele primeiro começou a pegar a permissão dos familiares de pacientes dele que morria com câncer de estômago e começou a fazer autópsias do estômago para ver o que tinha diferente no estômago desse cara. E em todos os estômagos dessas pessoas ele achava H. pylori, Helicobacter pylori. Ele falou, essa bactéria está causando esse problema aí. Beleza. Ele foi motivo de chacota na comunidade, enfim, médica, na comunidade científica na época, porque bactéria não sobrevive em ácido. E a gente sabe disso, até hoje. H. pylori, por exemplo, não sobrevive em ácido. Mas ele falava, eu sei que a bactéria não sobrevive em ácido, mas eu estou vendo isso. Meus dados científicos estão mostrando isso, que a H. pylori tem relação com isso. Enfim, foi motivo de chacota, tinha gente que acreditava, enfim, mas ele falou, vou estudar isso. Ele estudou, provou, aí ele falou, H. pylori causa gastrite, daqui a pouco eu explico como. Mesmo assim, ele foi motivo de chacota. O que ele fez? E daí que valeu o Nobel, enfim, esse cara é demais. Vamos falar foda, né? Enfim, pode falar foda, ele é foda. O que ele fez? Ele falou, vocês não acreditam em mim? Beleza, ele pegou uma porrada de H. pylori, então pegou uma concentração altíssima de H. pylori, pum, tomou. Ficou lá se monitorando, ele teve gastrite, ele falou, estou com gastrite, foi porque eu tomei H. pylori. Foi lá, se tratou e se sarou, e se curou da gastrite. Tá? Ele teve que provar isso daí de uma maneira mais direta. Tá? Mas eu acho que a história desse cara aqui é importante, principalmente na atuação que a gente está na situação que a gente está vivendo, para falar que a ciência importa. Tá? Dados científicos, eles não surgem do nada. As pessoas que divulgam os dados, elas sabem o que elas estão falando, elas são competentes na maioria das vezes. Tá? Então, acreditem na ciência. A ciência traz resposta para praticamente tudo. Tá? Enfim, ele ganhou o Nobel, né? Hoje em dia deve estar surfando lá de boa com a família dele. Tá, beleza. Mas o que ele descreveu, enfim, que ele falou e que ninguém acredita? H. pylori, ela morre no ácido, como toda outra bactéria que a gente conhece. Acho que tem umas 2 bactérias descritas que sobrevivem em meio ácido, tá? Mas não tem
característica de infectar humano. O que acontece com a H. pylori? Ela acaba colonizando o muco. Lembra daquele muco protetor? A H. pylori ama aquilo. Aquilo é como se fosse alimento para ela, é como se fosse um meio de cultura para a H. pylori. Só que daí, imagina, chegou muita H. pylori ali. Elas começam a colonizar o muco, vão digerindo aquele muco, vão comendo aquele muco e em algum momento elas abrem lá um buraco no muco. Tá? Vão abrir ali uma situação que vai expor a célula naquela região onde ela está colonizando. E daí o ácido vai conseguir ali atuar nas células do estômago, causando lesão. Além disso, a própria H. pylori, ela vai acabar estimulando aí uma resposta imune do seu estômago, inflamando ele. Tá? Mas foi isso que ele descreveu. Ele falou, a H. pylori não morre, ela fica no muco. Mas mesmo assim as pessoas falam, mas ela não consegue chegar no ácido, no muco, porque ela chega no estômago e morre, enfim. Tá? Mas ele provou, está provado isso, ganhou Nobel, o cara é excelente. Tá? E a H. pylori é uma grande causa de gastrite aí, em várias pessoas. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, como que a H. pylori pode infectar o estômago? Né? A gente tem H. pylori em alimento. Tá? Então, pode ser uma infecção por alimento, enfim, se tem um alimento que não foi bem lavado, enfim, alguma coisa, você ingere ele, pode ter H. pylori, ou você também pode estar imunodeprimido naquela situação, comer um pouquinho de H. pylori e ela conseguir infectar ali o seu. Tá? Mas é relativamente comum uma gastrite por H. pylori, e você fica lá 14 dias com antibiótico e omeprazol e geralmente ela é curada. Beleza, próximo. Protetoras de mucosa. Tá? O que são protetoras de mucosa? Vão ser drogas utilizadas que vão aumentar aquela mucosa de bicarbonato, aquele muco de bicarbonato, desculpa, que impede com que o ácido clorídrico entre em contato com as células. Então, a gente tem análogos de muco, que são gelatinas que você ingere, elas vão chegar no seu estômago, vão meio que, enfim, proteger o seu estômago. O leite, de uma maneira geral, faz um pouco disso. Tá? A gente já toma leite, a gente toma antibiótico, enfim, o leite ele protege um pouco, ele tem essa atuação relacionada com a mucosa. Tá? Mas esses análogos de muco aqui, eles não são tão potentes. E daí a gente tem o misoprostol, tá? Que ele é um análogo de prostaglandina. Tá? Se vocês lembrarem da aula de anti-inflamatório, prostaglandina, ela tem uma relação aí com a proteção gástrica. Tá? Se eu tenho prostaglandina, eu vou acabar secretando mais muco, vou proteger meu estômago. Tanto é que, vou voltar um pouco, tem muito médico hoje em dia, e que é uma coisa normal, que quando vai dar um anti-inflamatório para um paciente, dá um anti-inflamatório com cimetidina ou com omeprazol junto, para aliviar os efeitos colaterais, né? Porque o anti-inflamatório, ele vai diminuir a produção de prostaglandina. Se ele diminuir a produção de prostaglandina, ele diminui a proteção gástrica. Tá? Mas o que acontece com esse misoprostol? Misoprostol, ele é um análogo de prostaglandina. Então, eu dei misoprostol, ele vai atuar como a prostaglandina. Tá? Atuando como a prostaglandina, vai diminuir um pouco a secreção ácida, mas principalmente vai aumentar a secreção de muco. Beleza. Só que no Brasil ele é completamente proibido. Tá? Tem uma razão para isso. Por que ele é proibido? Tá? O nome comercial dele, talvez alguém já tenha ouvido falar, é Cytotec. Tá? O que acontece com o misoprostol? É análogo de prostaglandina. Se vocês lembrarem, a prostaglandina está relacionada com contração uterina. Então, se eu aumento a concentração de prostaglandina, o útero contrai. Tá? O que isso significa? Ele é abortivo. Tá? O misoprostol é abortivo. Então, no Brasil, ele só vai ser utilizado em hospitais. Tem alguns hospitais que podem usar o misoprostol pelo efeito abortivo ou até pelo efeito de proteção de mucosa. Tem alguns casos que utiliza, é meio difícil, mas tem casos que utiliza, tá? Porque ele tem uma efetividade boa, tá? Mas ele é abortivo, então ele é proibido aqui no Brasil. Qualquer análogo de prostaglandina é proibido no Brasil, mas em países da Europa, até no México, enfim, Estados Unidos, você consegue encontrar esses caras sendo utilizados. Tá? Mas ele tem esse efeito abortivo porque ele aumenta as prostaglandinas, vai atuar lá no útero e contrai. Tá? Enfim, não vou falar aqui sobre o efeito de prostaglandina, mas enfim, é perigoso tomar isso daqui sem indicação médica, tá? Porque aumentou muito a prostaglandina, você pode ter um choque por conta disso, não vou entrar em detalhes sobre isso, só que ele é super controlado aqui no Brasil. E daí, para a gente fechar essa parte da secreção, a gente tem aí os antiácidos. Tá? O que são antiácidos? Eles vão ser
bases que você joga lá direto no seu estômago e vai neutralizar o seu estômago. O seu estômago precisava ser ácido, você joga uma base fortíssima lá dentro para ele ficar no pH neutro. Tá? Ele vai de 2 para ali próximo a 7 o pH. Tá? E daí a gente separa eles em dois. Os sistêmicos, que eles podem ser utilizados além dessa situação de você ter, enfim, muito HCl no estômago para acidoses, ou seja, acidose que é quando o seu corpo, seu pH sanguíneo está mais ácido, e a gente tem os não sistêmicos que vão atuar só no estômago. De qualquer forma, os dois podem ser utilizados em situações onde você tem uma acidez muito grande no estômago. Tá? Esses caras aqui são aqueles sais de fruta, sabe, os pozinhos Eno da vida. Enfim, tem Eno que é com bicarbonato, tem Eno que é com hidróxido de magnésio, tá? Mas eles são isso. Tá? E qual é o problema desses caras? Se você foi lá, exagerou num churrasco, comeu muita carne e cerveja, você ficou lá, nossa, putz, tá vazia. Você tomou um Eno uma vez, enfim, tudo bem, vai te aliviar lá naquele momento, você provavelmente não vai ter problema nenhum com isso. Tá? Qual que é o problema desses caras? Eles dão um efeito rebote. Como assim efeito rebote? O pH do seu estômago quer que seu pH seja ácido. Tá? Se você joga isso, você está deixando o pH neutro. Qual a resposta fisiológica para isso? Putz, o pH está neutro. Vou aumentar a secreção de ácido. Tá? Então, muitas vezes, isso daqui dá um efeito rebote. Em usos pontuais, como esse que eu falei, você foi no churrasco e exagerou. Tá? Você usou uma vez ou outra. Isso daí não é tão grave, tá? Porque você consegue se recuperar depois de um tempo, lá toma uma água, enfim, já vai estar ok. Qual é o problema disso? Tem gente, repare, sempre tem um tio na família, geralmente um tio, alguém meio velho, que toma Eno, tipo, 24 horas por dia. O cara vive com Eno, comeu, toma Eno, comeu, toma Eno, comeu, toma Eno. Não que exagera assim, mas sempre está tomando Eno. Qual que é o problema desse tipo de atitude? Se o indivíduo está sempre tomando Eno, o estômago dele está falando, eu sempre preciso deixar mais ácido. Então ele acaba ficando dependente de Eno. Se ele parar de tomar Eno, ele vai sentir dor mesmo. Porque o estômago está produzindo muito mais ácido que o normal, por conta desse efeito rebote aqui. Tá? Então, esses caras aqui, na terapêutica mesmo, eles não são muito utilizados. Tá? Eles são indicados para situações pontuais. Sei lá, você exagerou naquele dia, você teve sua festa de formatura, você teve churrasco de aniversário do seu amigo, que se bem que a gente está em pandemia, talvez nunca mais exista esse tipo de coisa. Mas, enfim, você está numa situação lá que você abusou do alimento, enfim, da bebida, talvez isso daqui funcione e não te dê muitos problemas. Tá? Mas tem pessoas e puxem na cabeça de vocês. Vocês vão conhecer alguém que toma isso toda hora. Tá? E daí, para essa pessoa, ela vai ter, enfim, uma gastrite por conta disso. Tá? É bem comum isso acontecer. Bom, então aqui a gente fecha a parte de secreção e a gente vai para a parte da emese. Tá? Bom, para explicar a parte da emese, eu preciso usar esse esquema aqui. Enfim, vocês sabem que eu geralmente ponho células felizes, órgãos felizes, mas eu não achei nenhum neurônio feliz, então eu fiz esse neurônio feliz aqui. Isso daqui é um neurônio colinérgico motor. E aqui está uma musculatura lisa intestinal, onde a gente tem a atuação. Tá meio doentio esse neurônio, né? Tudo bem, mas é um neurônio feliz. Tá? É um neurônio feliz. Imagine que é um neurônio feliz. O que acontece? Para esse neurônio aqui estimular a célula lisa, tá? Ele vai precisar de alguns ativadores. E vamos lá. Um antiemético, tá? Um fármaco que inibe aí o vômito, inibe a vontade de vomitar. A gente tem um pensamento meio empírico de relacionar um antiemético com um fármaco que diminua a motilidade do trato gastrointestinal. Só que o antiemético ele faz o contrário. Tá? O que um antiemético faz? Ele aumenta a motilidade do trato gastrointestinal como um todo, tá? De estômago até intestino, só que ele coordena isso de forma correta. Ele aumenta a motilidade no sentido correto. Tá? Pensa, o que é o vômito, o que é a emese? É o seu estômago contraindo ao contrário. Seu estômago está normalmente contraindo, direcionando lá o quimo para o esfíncter duodenal. Tá? O que é a emese? Ele contrai para o lado oposto. Então, os antieméticos eles vão servir para contrair a musculatura lisa de forma correta. Tá? Ou seja, eles vão estimular a motilidade. Tá? E como que acontece isso daqui? Ó? A gente tem aqui o neurônio feliz, o colinérgico motor, e ele vai estimular lá a contratilidade da musculatura lisa intestinal. Como que ele pode fazer isso?
Primeiro, a serotonina pode atuar nos receptores dela. Essa atuação da serotonina nos receptores nesse neurônio colinérgico motor vai lá liberar acetilcolina e vai estimular a contratura do músculo liso intestinal. Então, a serotonina liberada aqui nesse neurônio, atuando lá no receptor dela, vai contrair o músculo. Tá? Então, serotonina atuou no receptor, agonizou o receptor, pum, contrai a musculatura lisa. E a gente tem um controle que vai ser exercido pela dopamina. O que a dopamina faz? Ela atua no receptor dela, agoniza o receptor dela, tá? Agonizei o receptor, e ela vai impedir esse estímulo aqui, vai impedir essa liberação de acetilcolina. Portanto, a dopamina ela acaba diminuindo a contração de musculatura lisa. Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa nos antieméticos, a gente tem aqui, enfim, dois grandes mecanismos utilizados. O mais famoso é o antagonista dopaminérgico, tá? Então são fármacos que vão atuar aqui antagonizando, impedindo que a dopamina atue. Ó, se eu impedir que a dopamina atue, eu estou tirando essa inibição aqui. Se eu estou tirando a inibição, o músculo vai contrair. Tá? Que são a domperidona e a metoclopramida. Vou falar o nome comercial da metoclopramida, que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é Plasil. Tá? E a gente tem aqui a serotonina também. A gente pode ter agonistas da serotonina que vão atuar dessa forma. O Cisapride, relativamente famoso, faz isso daqui. Ele é um análogo da serotonina. Ele faz o que a serotonina faria. Tá? E junto com isso daqui, a gente tem um outro fármaco, que é o dimenidrato, tá? Que é um antagonista de H1. H1 é um receptor de histamina. Tá? Só que esse receptor de histamina, diferente do H2, lembra do H2 que a gente falou lá atrás? Antagonista de histamina. H2 que está no estômago, está nas vísceras. O H1 está no sistema nervoso central. Tá? Que é o dimenidrato. Esse cara aqui é o Dramin. Já devem ter ouvido falar de Dramin. O que o Dramin faz, além de ser um antiemético? Ele capota você. Você toma Dramin, você capota. Tá? Enfim, você não vomita porque você dorme, né? Não, ele tem um efeito antiemético dele, ele aumenta a motilidade. Tá? Mas, enfim, ele atua no sistema nervoso central. Tá? Então, o mecanismo dele ainda não é completamente elucidado, porque antagonizar H1 do sistema nervoso central vai, enfim, gerar esse efeito antiemético, mas ele vai atuar lá no sistema nervoso central e vai diminuir a emese. Mas o que eu acho que é importante aqui de vocês saberem é que um antiemético ele vai estimular a motilidade no sentido correto do trato gastrointestinal, lembrando que o vômito, a emese, é uma contração rápida contra esse sentido, certo? Eu estou tentando contrair ao contrário. Ficou estranha essa frase, mas acho que dá para entender. Tentando contrair ao contrário. Eu tomo um fármaco que fala, não, ó, o sentido é esse. Tá? E você pode ter um agonista de serotonina, mas o mais utilizado na clínica é um antagonista dopaminérgico. Tá? Que está aqui, vai atuar antagonizando receptores de dopamina. Tá? Bom, e para a gente fechar, vão faltar os fármacos aí para constipação, tá? Que são os laxativos e os antidiarreicos. Vamos lá. Os laxativos são fármacos que vão estimular, enfim, as fezes, estimular o tamanho do bolo fecal para você ir mais ao banheiro. Tá? E a gente tem 3 tipos aqui de laxativos. O terceiro nem é muito utilizado, tá? Nem vou falar muito dele. Mas a gente tem os laxativos formadores de bolo fecal. Tá? O que são esses caras? Eles vão aumentar o tamanho do bolo fecal. E como que o nosso intestino funciona? Isso é importante. Nosso intestino ele funciona assim. Se eu aumentei, enfim, a força exercida na parede do intestino, o intestino responde contraindo. Tá? Então, quanto maior o bolo fecal, mais motilidade eu vou ter, maior vai ser a minha expulsão de fezes. E esses caras aqui nada mais são do que fibra. Tá? Enfim, como é ameixa, mamão, essas coisas, eles funcionam como um laxativo formador de bolo fecal. Daí a gente tem os laxativos osmóticos, que é o mesmo pensamento que os formadores de bolo fecal, só que com água. Então, assim, o formador de bolo fecal ele aumenta a massa sólida, tá, das fezes. O laxativo osmótico vai aumentar a massa líquida. Então, ele aumenta a retenção de água nas fezes. Vai produzir lá aquela distensão no seu intestino, então você está forçando a parede do intestino, e o intestino responde, pum, contraindo. Tá? Esses caras são bem mais potentes. Tá? Líquido a gente consegue contrair mais. O bisacodyl aqui que está em negrito é o lactopurga, vocês já devem ter ouvido falar. Tá? Mas, enfim, laxativo osmótico geralmente
Tira quieto, tomou, vai mandar. Tem a preparação, não está aqui, mas o manitol, que é utilizado para preparação de colonoscopia, é um laxativo osmótico também. Tá? Mas você pode aumentar o bolo fecal sólido ou aumentar a parte líquida aqui do bolo fecal. E a gente tem aqui os óleos que podem ser utilizados, mas os óleos eles enfim, não têm utilização na clínica porque eles causam irritação no intestino, tá? O que é horrível. Então, eles funcionam, mas não são tão utilizados na clínica, nem vou entrar em detalhe. E a gente tem os agentes antidiarreicos, tá? Que eles vão servir para tratar as diarreias. Diarreia, ela é geralmente resultado de uma infecção bacteriana. Tá? Tem outras situações que podem causar diarreia? Óbvio, tem, mas a maioria das diarreias estão relacionadas com infecção. Tá? De tal forma, a gente separa os antidiarreicos em específicos, que vão atuar sobre esses micro-organismos que causaram a infecção, e os inespecíficos, que vão aliviar os sintomas da diarreia. Daí aqui, tem descritos os específicos e os inespecíficos. Os específicos é um antibiótico, no caso. É algo que eu vou lá, enfim, matar aquela bactéria patogênica. Ou eu vou repor a minha flora intestinal normal. Tá? Floratil, vocês já devem ter ouvido falar de floratil. Floratil é um específico. Eu estou repondo a minha flora intestinal. Tá? Eu estou tratando o problema, eu estou tratando o bichinho que está causando a diarreia. Os inespecíficos, eles vão tratar os sintomas da diarreia. Então, assim, você tomar lá Gatorade, tá? Para reidratar, para colocar, enfim, mais sais, minerais, mais açúcar para você. Você tomar comer algum tipo de alimento que deixe suas fezes mais sólidas, tá? Também você está tratando um sintoma. E você pode usar aqui alguns antidiarreicos, tá? A gente tem aí antimotilidades, os principais opiáceos, a gente tem alguns opiáceos que vão tratar isso, a gente tem a loperamida, que é o Mosec, tá? São fármacos que vão atuar lá no intestino e bloquear a contratilidade intestinal. Tá? São antagonistas ou agonistas de alguns receptores, não vou entrar em detalhes, mas eles não deixam o seu intestino contrair. Esses daqui, antimotilidades, são os mais utilizados. Só que em diarreia, não é muito bom você tomar esses inespecíficos que param o seu intestino. Tá? Por que não? Geralmente o agente que está lá causando a diarreia, ele precisa ser expulso ou ser, enfim, tratado. Se você só tomar isso daqui, às vezes você está piorando a sua diarreia. Tá? Então, acho que é isso a aula de hoje. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí, a gente vai abrir aí no ao vivo no Teams, enfim, vocês perguntam para mim. É isso aí. Falou. Eu sempre tenho problemas em parar a gravação aqui. Então eu vou ficar falando qualquer coisa. Eu já não sei onde é que é. Eu acho que é aqui. Falou.